Educação, Haroldo Rocha, do Estado de São Paulo. O secretário Faisal entrou, Dai? Ah, ele acabou de entrar. Entrou nesse segundo, só guardar aí um segundo. Ele está conectando. Guardar um minutinho, ele já... Secretário Faisal, nos escuta? Secretário Faisal? Tá parecendo que tá conectando aqui, acho que tá instável. Vamos ver se ele entrou agora. Acho que tá aqui sem microfone, tá com o microfone ativado. Secretário Faisal, nos escuta? Bom, eu vou fazer a abertura aqui. Sugiro começar e a Dai conta disso. Perfeito. Queria agradecer ao secretário executivo de Educação, Haroldo Rocha, do Estado de São Paulo, o secretário Faisal, que acabou de entrar, do Rio Grande do Sul, secretário Bruno, município de São Paulo. O Bruno foi diagnosticado aí no teste rápido com Covid, mas, graças a Deus, me disse que está assintomático, né, Bruno? É isso aí. Agradecer ao Wanderson, epidemiologista, parceiro da Comunitas, Marlova, ela que é diretora da Unesco no Brasil, e ao moderador Fábio Zambelli, todos que se dispuseram a debater e trazer seus importantes olhares aí sobre o momento atual que estamos passando. Em nome da Regina Esteves, nossa diretora-presidente, eu agradeço também todos os presentes e aos secretários e secretárias que estão nos assistindo. Pessoal, as perguntas elas podem ser feitas diretamente no chat, que ao final do evento o Fábio vai trazê-las aí para o debate. Uma boa noite a todos. Passo a palavra agora para o nosso moderador, Fábio Zambelli. Fábio, a palavra é tua. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer, em nome do Jota, o convite da Comunitas para mediar essa discussão, esse debate sobre um tema tão relevante e tão presente na vida das pessoas, está na casa das pessoas, todo mundo ansioso e alguns apreensivos, outros ansiosos com os protocolos de volta às aulas. E nosso objetivo aqui é trazer um cenário mais previsível, trazer mais previsibilidade para esse processo. Tratar não só da questão sanitária, como da questão emocional, o aprendizado, tudo que envolve esse momento de expectativa em relação ao retorno das atividades escolares depois dessa suspensão das aulas que ocorreu por ocasião do pico da pandemia. E eu queria iniciar esse debate tentando inverter um pouquinho a discussão que geralmente é feita no seguinte sentido: por que as pessoas estão com receio de voltar às escolas? Eu queria inverter esse debate. Eu acho que por que as escolas estão fechadas e quais as consequências do fechamento das escolas, tanto para o aprendizado como para o estado emocional dos alunos, da comunidade escolar. E eu queria aproveitar a presença do Dr. Wanderson Oliveira, ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, epidemiologista, que tem estudado esse tema com profundidade. Eu gostaria de ouvi-lo, Dr. Wanderson, para iniciar essa discussão, sobre a sua avaliação, diante dos estudos que têm sido feitos recentemente, dos impactos do fechamento das escolas, ou seja, como a escola hoje é um serviço essencial, né? E como esse período de paralisia das atividades presenciais tem afetado a comunidade escolar, os pais, os alunos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cenário, por gentileza. Muito obrigado pela sua presença e boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite de participar e debater um pouco esse tema. Bom, cumprimentar aqui todos, Thiago, você, Fábio, Regina e todos aqui presentes. É uma honra poder debater com vocês aqui sobre Covid e numa área que eu tenho uma relação pessoal de carinho muito grande, porque eu sou professor, eu adoro a parte educacional
e tenho visto com muita preocupação a situação em que nós estamos. Fizemos um estudo provocados por uma associação de escolas, um estudo independente, eu, mais alguns médicos e especialistas. Fizemos um levantamento profundo, estamos acompanhando para e passo a situação de cada país que fez a abertura. E o que a gente viu, baseado nesse levantamento, é que o fechamento das escolas pode colocar em risco a segurança das crianças, privando-as de sua rede de apoio, com consequências muito danosas e às vezes até irreversíveis. Para vocês terem ideia, 30% das crianças em quarentena, baseado em estudos de desastres e situações de grande calamidade, essas crianças desenvolvem transtorno do estresse pós-traumático. 83% das crianças que já possuem algum problema de saúde, com alguma condição psiquiátrica, de saúde mental, relatam piora durante a quarentena, segundo estudos dos Estados Unidos. E agora, recentemente, no Rio de Janeiro, com o fechamento das escolas, 50% das escolas, houve um aumento de 50% de denúncias de violência após a violência doméstica, após o fechamento das escolas do Rio de Janeiro. E, por analogia, isso corrobora com resultados de estudos e estudos de artigos publicados sobre a situação do ebola na África, em que 65% de aumento da gravidez, da gestação de gravidez infantil, com abandono escolar e violência em Serra Leoa. E nos Estados Unidos, para olhar do ponto de vista nutricional dessa rede de apoio que a gente sabe que no Brasil também é muito importante, 2/3 das crianças nos Estados Unidos têm as suas necessidades nutricionais supridas pelas escolas. No Brasil, isso deve ser muito maior. Então, os estudos, a New England tem um trecho que a gente recortou, inclusive, colocando assim: os efeitos de curto prazo das refeições perdidas incluem redução da imunidade, mesmo em períodos de curta duração, com uma segurança alimentar que pode causar danos irreversíveis no psicológico, no físico, no emocional e desenvolvimento. Alguns contrários à abertura falam assim: olha, mas o ensino a gente recupera, a gente consegue recuperar, as crianças têm, né, uma flexibilidade neuronal e que conseguem realmente, muitas vezes, recuperar. Mas a parte psicológica, de saúde mental, dos traumas e todo o prejuízo que ocorre, às vezes podem ser irreversíveis. Isso sem contar os prejuízos econômicos, que são estimados da ordem de 1% do PIB. Há uma real avanço na desproporção e na desigualdade, principalmente em relação às mulheres, a desigualdade de gênero, porque as mulheres que cuidam dos filhos, então a gente tem uma situação também que já era desigual, mas um aprofundamento da desigualdade. 45%, menos de 45%, tem acesso a ensino à distância nas regiões mais vulneráveis. Então, isso sem contar que 65% dos alunos sem ensino à distância estão nas escolas municipais, ou seja, não tem internet, às vezes tem que compartilhar os equipamentos, e a gente tem um aprofundamento dessa situação e que pode, obviamente, implicar em danos irreversíveis. Então, não pode ser olhado somente para a questão da questão educacional apenas, mas de toda do papel social que a escola responde em uma comunidade. Fábio. Correto, secretário. Obrigado pela sua resposta. Eu queria agora fazer uma rodada que todos pudessem comentar esses números que o Dr. Wanderson trouxe para a gente. Iniciando aí, por favor, seguir a ordem alfabética, iniciando pelo secretário Bruno Caetano, secretário municipal de Educação em São Paulo. Muito obrigado pela presença, secretário. Boa noite. Bruno está com o microfone desligado. Agora sim.
tantas lives ainda como você, Fábio, mas já fiz bastante. Mas eu sempre esqueço de ligar o microfone. Então, agradecer e cumprimentar novamente a todos e a todas, cumprimentar o nosso mediador aqui, o Fábio, em nome dele cumprimentar a todos. Dizer que aqui na Prefeitura de São Paulo a gente tem trabalhado para minimizar esses efeitos levantados pelo Dr. Wanderson, né? Seja na questão pedagógica, seja na questão da segurança alimentar, né? Mas a gente sabe, e é preciso deixar claro antes de qualquer outro comentário, que nada substitui a escola, nada substitui a interação professor-aluno, nada substitui a interação aluno-aluno. Então, é evidente e inegável esses prejuízos já mencionados pelo Dr. Wanderson, né? Não há que se tapar o sol com a peneira. É preciso reconhecer que a escola é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças e esse prolongamento do fechamento de escolas, sim, traz muitos prejuízos em vários aspectos, na aprendizagem, na segurança alimentar, nas questões socioemocionais. Então, é preciso, sim, reconhecer isso, né? Não para que se abra a escola imediatamente sem qualquer tipo de segurança, mas que para que a gente não perca um único dia de aula presencial possível, quando essas aulas presenciais puderem ser retomadas com a segurança que a saúde pública nos indicar, né? A gente sabe que tem aí, as pessoas ficam com medo, sobretudo a comunidade, os pais, os professores, os servidores, e eventualmente até mesmo os estudantes, mas quando a saúde pública entender ser seguro, nós precisamos voltar no mesmo dia, né? Porque não é correto esse fechamento. E é por isso que as prefeituras, as redes públicas, o governo do estado, as redes estaduais e mesmo as redes privadas já estão preparadas, né? Aqui na Prefeitura de São Paulo, assim como no governo do estado, conversei com o Rocieli e também com o Haroldo, os preparativos já estão realizados, né? Então, o que estamos fazendo aqui durante esse período, Fábio? Primeiro, garantindo a segurança alimentar dessas crianças, né? Instituímos aqui um programa de cartão alimentação e hoje todas as crianças que necessitaram desse cartão já puderam ter aí acesso a essa ferramenta, né? Então, carregamos desde abril esse cartão para que as famílias possam garantir a segurança alimentar. De novo, é uma situação paliativa, porque a gente sabe que nada substitui aquela merenda de qualidade que é realmente servida nas nossas escolas. Também fizemos um acompanhamento pedagógico com essas crianças. E nós aqui temos um dado muito sensível e que nos causa grande preocupação. Aproximadamente 1/3 da nossa rede pública, dos nossos estudantes aqui, não possuem acesso regular à internet. E quando se fala em ensino à distância, não ter, né, a gente tem aí quase 300 mil alunos sem acesso à internet na cidade de São Paulo, é algo muito relevante. E é por isso que a gente também estabeleceu uma estratégia mista, onde a gente pôde combinar o acesso à internet com uma plataforma desenvolvida para os professores utilizarem com os nossos estudantes e também o ensino offline, né? Então, nós fizemos aí uma impressão. Já estamos na 2ª edição desse material, porque a pandemia se prolongou mais do que imaginávamos lá no início, no nosso planejamento. Também enviamos para casa dos nossos quase 1 milhão de alunos, também um livro onde a gente pôde combinar o conteúdo das principais aprendizagens estabelecidas pelo nosso currículo, com também exercícios e orientações para as famílias. Mas é evidente que todo esse esforço, por maior que seja, e ele é bastante grande, não só por parte da secretaria, mas também dos professores, dos pais, mas por maior que seja esse esforço, a gente sabe que a aprendizagem a gente só vai, de fato, recuperar e promover quando as escolas reabrirem. Obrigado, secretário. Agora eu queria ouvir, por favor, o secretário executivo de Estado da Educação aqui em São Paulo, professor Haroldo Rocha. Muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Fábio. Parabenizar a Regina e a Comunitas pela iniciativa, cumprimentar a todos, uma alegria estar com vocês. De fato, a pandemia é um desafio para todos nós, porque
No caso da educação, nós dependemos do conhecimento da área da medicina, né? Eu me recordo que lá em março, quando se decidiu fechar as escolas, o que se dizia era que a escola poderia ser um foco de contaminação e as crianças levariam, né, o vírus para suas casas, e então nós teríamos, né, a sociedade toda contaminada. O nível de conhecimento que se tinha da pandemia em crianças era muito precário, né? E para a área médica o desafio é esse, porque todo dia tem que tomar decisão, e tem que fazer estudos, e tem que tomar decisão, às vezes, sem os estudos. Então, esse é o complicador da pandemia. Então, com isso, se decidiu parar as escolas. A educação já tem alguma experiência com isso, tanto né, nós mesmos, a partir desse ano, mudamos aqui em São Paulo os períodos de paralisação das aulas, por recesso, por férias, né, para equilibrar mais, né, a aprendizagem, enfim, não dar grandes espaços para as crianças não perderem o ritmo. Então, esse é um tema que sempre preocupou, mas olhando agora em perspectiva, quer dizer, nós estamos próximo de 150 dias de paralisação, né? Quando a gente olha hoje, Wanderson, não consegui ver ainda todo o estudo que vocês fizeram, passei o olho, né, mas acompanhando pelo noticiário, os outros países ficaram 60 dias, 70 dias, ninguém ficou 150 dias. Então, a preocupação aumenta por conta disso. É óbvio que a escola é um ambiente que não é só de desenvolvimento cognitivo, é desenvolvimento emocional também. As crianças têm mandado muito vídeo, materiais para os professores e para os diretores, isso acaba chegando para a gente pelo WhatsApp. Então, essa é realmente uma preocupação, né? Esse tempo longo que nós já temos e, pelo que está indicado, nós vamos levar aí mais 60 dias próximo disso. Então, de fato, isso gera uma série de problemas e o debate da educação, às vezes, minimiza, né? Minimiza o impacto nas crianças, né? Supervaloriza a questão do afastamento e minimiza o impacto nas crianças. Agora, tem vários estudos, inclusive que o Wanderson, nesse levantamento que fez, arrolou, em vários lugares do mundo, mostrando que qual que é o papel da criança, né? Como é que a pandemia afeta as crianças e qual o papel da criança na transmissibilidade, né? Que tudo que eu vi até hoje, nesses últimos 30 dias, dizem que as crianças não são grandes, né, fontes transmissoras, né? O percentual é bem pequeno. Então, esse é um elemento novo. É óbvio que no debate público, para quem acha que não deve voltar, isso parece uma fake news, né? Mas tem pesquisas. Então, a dificuldade que eu vejo é fazer esse debate, tomar decisão, mas eu acho que nós acertamos aqui em São Paulo, porque se vocês se recordarem, no dia 24 de junho, foi quando o governo anunciou a data de referência, a primeira data, 8 de setembro. E de lá para cá, todos passaram a pensar na volta, porque eu acho que a educação remota, de alguma forma, atendeu, supriu a parte cognitiva, né? Ainda que não atinja a todos, né, como a gente queria, mas boa parte dos alunos estão conectados, os professores se acostumaram, né, com esse atendimento, e isso, obviamente, quando se anunciou a volta, aí se desencadeou todo um raciocínio, né, toda uma avaliação do que seria voltar a transitar e estar presente na escola. Então, esse debate eu acho muito importante, porque só assim que esse medo vai ser superado, porque o medo é óbvio, todos têm medo, né? O vírus é invisível e ninguém sabe a consequência dele em cada organismo. De forma que
eu acho que esse prazo que foi dado, essa prorrogação agora, né, para 7 de outubro, eu acho que ajuda o debate. Eu acho, Wanderson, que esse estudo que vocês fizeram é fundamental. Eu vi hoje a apresentação na grande mídia, e isso ajuda as pessoas a pensarem, né? A pensarem nas crianças. Eu acho que esse é que é o ponto, no prejuízo que as crianças estão tendo, né? As crianças contribuíram muito para frear a pandemia ficando em casa, mas a gente tem que pensar na volta, obviamente, com toda a segurança, em etapas, para não gerar aglomeração. Então, da nossa parte, o debate está muito intenso, pensando, nós estamos com uma conexão muito forte com a área da saúde, para ver como é que a gente volta com teste, com controle, com muita comunicação com as famílias, para ir diminuindo esse medo e a gente poder retomar no mais rápido tempo possível, com segurança. Então, um pouco essa é a minha contribuição. Correto, secretário. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui a visão das redes, né, a rede estadual e da rede municipal. O secretário Bruno falou do município, o secretário executivo Haroldo Rocha falou do Estado. Eu queria agora convidar a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, para que ela traga para a gente a visão de quem está acompanhando e estudando os processos de retomada e observando também como é que isso está se procedendo em outros países, quais as preocupações e quais as convicções que já dá para ter a partir da experiência que tem sido feita, não só em outros países, mas assim, da observação que se faz do quadro aqui no Brasil, desde a suspensão em boa parte das redes, ali no mês de março. Muito boa noite, Marlova, obrigado pela sua presença. Boa noite, Fábio. Queria agradecer o convite da Comunitas, minha querida Regina Esteves, uma amiga de longuíssima data, cumprimentar o Thiago, secretário Bruno, nosso parceiro da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, secretário Haroldo, também parceiro da Unesco, secretário Faisal. Bom, eu gostaria de dizer que essa pandemia, ela trouxe uma crise sem precedentes para a educação mundial. Nos últimos dados do monitoramento feito pela Unesco, nós falamos de 1,6 bilhão de estudantes afetados em todos os países e em todos os continentes. E claro que a pandemia terminou por exacerbar as disparidades educacionais e também as desigualdades. E as desigualdades se aprofundam. O doutor Wanderson disse muito bem aqui, acabei não cumprimentando, desculpa o doutor Wanderson, que nos trouxe esses dados extraordinários e abriu muito bem nos alertando, por exemplo, para a questão das necessidades nutricionais das crianças, que muitas vezes são supridas com a merenda escolar. Ele deu o exemplo dos Estados Unidos, mas isso é realidade em grande parte dos países do mundo. Então, evidente que a pandemia, ela nos traz preocupações muito grandes com o impacto que isso tem, sobretudo nas crianças, adolescentes e jovens mais vulneráveis, e onde nós precisamos nos preocupar não apenas com a questão dos ganhos educacionais que podem sim ser perdidos pelo tempo prolongado que as crianças, adolescentes e jovens estão fora da escola, mas, sobretudo, pelo que representa esse período prolongado, como disse o secretário Haroldo, quando comparado com outros países. Então, nós da Unesco estamos acompanhando várias experiências em outros lugares do mundo, inclusive, e temos percebido que sim, é possível reabrir as escolas. Mas em que contexto isso é possível? Isso é possível se há um diálogo permanente com a área da saúde, por isso a presença do Dr. Wanderson é tão bem-vinda aqui, porque eu já participei de uma infinidade de lives e webinars, e é a primeira vez que nós temos alguém da área da saúde dialogando, e te parabenizo por isso, Regina, Thiago, é um grande acerto fazer esse diálogo intersetorial, transversal,
porque o que a Unesco tem recomendado é que, para reabrir as escolas, é preciso, em primeiro lugar, ouvir a área da saúde, e isso se faz localmente. Não há uma solução global por país, sobretudo no Brasil, um país de tamanho continental. Nós precisamos olhar caso a caso, município a município, e, em alguns casos, até os bairros das comunidades mais afetadas, e acompanhar a curva de contágio, para poder determinar com segurança qual o melhor momento para a volta às aulas. Uma outra recomendação que a Unesco dá, que eu gosto de destacar, é que esse esforço de planejar a volta às aulas, ele envolve comunicação, coordenação e muito diálogo com todos os envolvidos na comunidade escolar. Isso significa os professores, as famílias, os trabalhadores da educação. Não é um processo simples, é de extrema complexidade. E, por isso, desenhar o planejamento do retorno às aulas precisa, sim, desse diálogo constante com a área da saúde e do diálogo com as famílias e os trabalhadores da educação. Nós não podemos negar que há uma preocupação muito grande, e a Unesco tem estado muito atenta a isso, porque educação ela é um direito humano fundamental, é o alicerce de sociedades justas, equitativas, inclusivas, e um dos principais motores do desenvolvimento sustentável. Então, quando as escolas estão fechadas, nós estamos colocando em risco todo um processo de desenvolvimento que afeta sobremaneira a sociedade e o mundo. Mas nós também não podemos ignorar que hoje a maior preocupação é salvar vidas. E enquanto não tivermos segurança absoluta sobre as formas de contágio, os mecanismos pelos quais é possível cortar a transmissão, nós não teremos condições de voltar às aulas com segurança. Nós estamos provavelmente diante de um dos maiores dilemas que a educação enfrentou, eu diria, na história recente da humanidade. Não há similar, não há precedentes. E, por isso, nós precisamos nos mover com cautela e com sabedoria. Obrigado, Marlova. Eu queria aproveitar a presença agora, com as conexões refeitas, do secretário de Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Caram. Boa noite, secretário, muito obrigado pela sua presença. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre a experiência aí no estado do Rio Grande do Sul. Nós iniciamos esse debate, eu me propus tentar inverter um pouco a lógica da reabertura das escolas para questionar um pouco os problemas, enfim, as consequências das escolas estarem fechadas, tanto para a vida da comunidade escolar, para a vida do aluno, dos pais. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre a experiência do Rio Grande do Sul e também sobre os protocolos aí que estão sendo adotados no estado para o processo de retomada. Muito obrigado, boa noite. Bom, boa noite a todos, é um prazer enorme a gente estar em contato com vocês e com o universo todo que está ao redor. Bom, sem dúvida nenhuma, como foi dito agora, este é o grande desafio de todos nós. E a gente sempre coloca que o maior deles, e aí começa esse processo se acentuar em termos de dificuldades, é por falta de diretrizes definidas na área da educação. Isso a gente nota. Todos os estados, de uma maneira geral, buscam alternativas de forma isolada. Todos nós tentando nos espelharmos, copiarmos, melhorarmos o que um está fazendo em relação ao outro, principalmente quando se discute a questão da aprendizagem, de como chegar ao aluno, de como fazer uma busca ativa e assim por diante. É isso que o Rio Grande do Sul tem feito, buscando alternativas, muitas vezes copiando e tentando melhorar dentro da realidade do estado onde nós vivemos, mas com muitas dificuldades, porque falta
E isso a gente sente muito, falta uma orientação que venha de cima, que venha do governo federal, do MEC. Eu tenho colocado isso em todas as oportunidades. Nós, de uma maneira geral, estamos abandonados quando se fala em diretrizes de educação. Tá? É um momento muito difícil hoje, e aqui não estou discutindo questões políticas partidárias, por favor, entendo, é a política de educação. Tá? Está faltando isso. Nós estamos agora nos programando, colocamos em discussão com a FAMURS, que representa 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, colocamos essa pauta de um calendário de proposta de retorno, onde o estado do Rio Grande do Sul está investindo um valor extremamente alto, fora do orçamento previsto na educação para esse ano, para a compra de EPIs, para a contratação de recursos humanos que terão que suprir a ausência daqueles educadores, servidores da área de educação que estão com limitações por não estar dentro de sala de aula, comprando os equipamentos tecnológicos e assim por diante. São ações isoladas, né, para que possamos voltar tendo um sistema híbrido, isso é, com aula presencial em 50% e 50% de aula remota. Mas esse é um processo extremamente desgastante na composição e no planejamento dessas ações. Então, isso tem exigido um esforço gigantesco, não somente de recursos humanos, mas recursos financeiros também. E nós não sabemos e não temos a convicção deste acerto, no sentido assim, qual vai ser o resultado pedagógico na vida desses alunos. O que sabemos, e todos temos dito isso, que é um ano totalmente diferente dos demais, sim, mas a gente também tem que ver outro lado, que é um ano de oportunidades muito grandes de mudar uma realidade na educação. Nós não podemos mais fugir a essa questão da aula tradicional. Nós temos que inovar, temos que criar. Esse é um momento de oportunidade, apesar da perda de vidas, da pandemia, da insegurança que todos nós estamos vivendo, de projetar um calendário de volta e ter reações contrárias de tudo que é ordem. Isso os secretários estão enfrentando no país como um todo. Nós, quando construímos um calendário de retorno, a insegurança é muito grande, porque mesmo com todos os protocolos da área da saúde que foram construídos ao longo de 40 dias, por infectologistas, por um pessoal bastante capacitado aqui no estado, não é garantia nenhuma. Então, iremos trabalhar com 50% da capacidade da escola, com revezamento, com aula remota e assim por diante. Nós não sabemos quantos alunos vão retornar. Quer dizer, é um planejamento gigantesco, né, frente a uma insegurança da resposta que as próprias famílias vão dar. E nós estamos buscando essas soluções sem muita convicção, a gente coloca assim, que haja um posicionamento do próprio Conselho Nacional de Educação, do MEC e assim por diante, desde validade do que todos nós estamos fazendo. Existe essa questão toda de atingirmos 800 horas, eliminando os 200 dias letivos, tudo bem, mas de que nível? Há uma discussão muito forte hoje até da questão de encerrar o ano letivo, de perdermos o ano letivo, que eu acho um absurdo, minha opinião. Nós temos que fazer tudo para que não aconteça isso, mas também temos que recuperar o pedagógico, trabalhando no que é mais importante para esse aluno nesse momento e dando segurança para o educador, para que ele volte, né, mesmo correndo riscos, todos nós estamos correndo riscos, mas que ele tenha a sensação que ele está sendo protegido e bem acolhido. Isso é fundamental nesse momento. Então, é um trabalho gigantesco que se faz com limitações e com muita insegurança. Era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Correto, secretário. Muito obrigado pelas suas considerações. Queria voltar aqui ao Dr. Wanderson, aproveitar aí a sua experiência e o seu conhecimento na área. Como vários dos secretários já mencionaram, acho que não há dúvida que, por mais cercado de cuidados, de protocolos, esse processo de retorno ele terá ainda muitas incertezas e pouca convicção, né? Acho que em todos os setores da economia, setores sociais, nós estamos enfrentando esse cenário de profunda imprevisibilidade.
mas acho que dentro dessa interação que pode haver entre as autoridades da saúde e da educação, a gente consegue reduzir os riscos, minimizar as vulnerabilidades. Eu queria ouvir do Dr. Wanderson, na avaliação dele, quais são as medidas importantes que sejam adotadas no ambiente ali da escola para precaução, para dar mais segurança para os pais, e para as crianças, e para os professores, e para os funcionários, e quais são os riscos, no seu entendimento, se existe um risco maior para determinada faixa etária, enfim, se você desse um panorama sobre como é que vai funcionar dentro do ambiente da escola a dinâmica, né, de distanciamento, a dinâmica de providências e equipamentos que são necessários para uso de professores e dos próprios alunos, e falasse um pouco também sobre o nível de segurança que pode ter com o retorno. A gente sabe que é muito imprevisível tratar de indicadores, né, diante de um cenário que nós não conhecemos. A pandemia traz muito mais incerteza do que convicção, como disse. Mas eu queria, dentro do seu conhecimento de saúde pública e de epidemiologia, se pudesse traçar um cenário desse ambiente escolar no retorno às aulas presenciais. Bom, essa é uma decisão extremamente complexa. Eu gostei muito da fala do secretário. O secretário Faisal fez uma abordagem muito lúcida do problema, né? E a gente tem realidades diferentes no Brasil inteiro. O Amazonas está vivendo hoje uma realidade completamente distinta da região sul do Brasil. Mas, do ponto de vista epidemiológico, o que a gente sabe, baseado na consolidação dos dados no mundo, que as crianças são significativamente menos suscetíveis à Covid-19, representando cerca de 2% dos casos globais, em que uma população representa, e elas representam 24% da população mundial. Isso não quer dizer que elas não pegam a doença e não quer dizer que elas não transmitem a doença. As pessoas têm misturado as coisas e muitas vezes têm alegado como justificativa para não abrir que as crianças podem pegar, pegam mais e tal. As crianças, elas pegam a doença e transmitem a doença, mas numa proporção até agora demonstrado muito menor do que os adultos. A gravidade nas crianças também ela é desproporcional comparado com outras faixas etárias pela própria observação, apesar de termos poucos dados, poucos registros, poucos testes, mas o volume de informação mundial é muito grande. A gente sabe que até agora, 8 de agosto, nos Estados Unidos, houve 2,2 vezes menos óbitos por Covid comparado com a influenza, por exemplo, que circula todos os anos e que acometem também as populações em crianças menores de 14 anos. A transmissibilidade também, há evidências de que nos locais onde houve reabertura, as crianças contribuíram menos para a cadeia de transmissão, mesmo quando frequentando as escolas. E a gente fez esse estudo comparativo com a influenza, onde o fechamento de escolas, comparando o impacto da Covid e o impacto da influenza, o adiamento do pico na Covid foi de 6 dias, com uma redução da amplitude de 10% a 19%, da amplitude do tamanho da curva. Enquanto que para a influenza houve um adiamento do pico de 89 dias, com redução da amplitude de 17% a 35%. Ou seja, mesmo para a Covid, a gente compreende menos, tem menos relação de impacto do que quando a gente olha para a influenza, que continua circulando e continua afetando também essas populações. Agora, é claro que nenhuma medida é isenta de risco. E nós estamos, no assunto escola, eu tenho debatido com vários colegas e em fóruns diferentes. Eu acho que este é um ano atípico, um ano complexo, né, de eleições municipais, com um ano com uma pandemia absurda, com um país com
muita dualidade, né? Todo assunto que nós vamos debater, eles acabam sendo muito dicotômicos. A gente não consegue traduzir esse debate para uma centralidade, para um equilíbrio proporcional aos riscos. O Regulamento Sanitário Internacional, no artigo 2º, fala: as medidas de saúde, elas devem ser proporcionais e restritas aos riscos. Os riscos existem. Se as pessoas entenderem, de forma geral, que vai se abrir todas as escolas, todas as idades ao mesmo tempo, é óbvio que vai ter aumento de casos, vai ter aumento de circulação, mas não é isso que está se propondo nesse estágio da epidemia. Esse estágio da epidemia 2020 é um momento de se exercitar em como que nós vamos enfrentar 2021. Ou seja, como que nós entramos agora, como que nós construímos a nossa estrutura sem ficar muito dependente do conceito da vacina, que eu, como secretário de Vigilância, o Programa Nacional de Imunização era subordinado a mim, eu conheço o programa de dentro. E eu sei que mesmo com a vacina, mesmo a gente iniciando no início do ano, eu tenho certeza que Butantan, Fiocruz vão ter condições, sendo, obviamente, considerando, né, que a vacina seja eficaz, seja segura. A gente tem condição, temos um maior programa de imunização. Mas até atingirmos uma imunidade significativa da população, vamos passar meses. A gente vai ter muita dificuldade, as populações vão tomar vacina ao mesmo tempo. Então, tem gente que vai estar gripada e vai estar tomando a vacina e vai achar que pegou a gripe da vacina. Ou seja, vai ter uma logística complexa ainda. Não é uma campanha simples. Febre amarela, a gente acompanhou aí nos últimos 2 anos atrás, o quanto teve de luta nas filas, né? As pessoas aglomerando ali, fazendo. Então, esse ano vai ser um desafio muito grande. Os países que foram mais exitosos colocaram a escola como serviço essencial. Discutiram amplamente, eu gostei muito da fala da Marlova, discutiram amplamente com a comunidade. Então, temos premissas básicas. Quais são elas? Uma é, o setor público e privado tem que debater, a escola pública e privada tem que buscar ter a oportunidade de voltar ao mesmo tempo. É claro que tem momentos diferentes, tem dificuldades diferentes, igual no Amazonas, eles começaram com a escola privada, mas eles fizeram um debate e foi em comum acordo com a pública. Então, por quê? Porque estava em férias e tal e tudo mais, foi um acordo. Sendo acordado, nada sai caro. Depois, a gente precisa deixar muito claro que a decisão final de voltar ou não é dos pais. Nós temos que instrumentalizar o pai, o responsável, a família, para que ela tome essa decisão com segurança. E para isso temos que debater, temos que discutir, temos que colocar esse problema à mesa. Terceiro, ninguém está promovendo uma volta às aulas de professores, alunos e trabalhadores das escolas que estejam dentro dos grupos de risco. As pessoas que têm mais de 60 anos, que têm problemas de saúde e que têm gestante, ou seja, alguma condição cuja a sua presença, a exposição ao risco, pode aumentar o seu risco de gravidade, esses a gente nem discute. Eles deveriam estar, inclusive, ajudando a escola na estratégia do ensino à distância. E aqueles que podem estar ajudando e trabalhando na estratégia do ensino presencial. Esse é um desafio enorme que a gente tem que fazer. Terceiro, em outra premissa, é envolver os pais e a família para criar como se fosse uma cebola, várias camadas de proteção. O pai pode medir a temperatura da criança antes de sair de casa. E se ela tiver com a temperatura elevada, não deixa sair. A escola pode medir na hora que chegar, ter uma estratégia de receber esse aluno na entrada, na triagem, colocar o aluno que tiver com a temperatura elevada no local. Pode ser que ele tenha corrido, tenha feito um Cooper, depois ele pode chegar a essa conclusão e liberá-lo. Mas é preciso estabelecer alguns critérios mínimos de convivência e de segurança que passam por higiene, ou seja, as escolas têm que ter água, sabão
e pias para lavar as mãos. Eu não posso abrir uma escola que não tenha condições higiênicas de funcionar. Primeiro ponto. Segundo, eu não posso abrir uma escola que tenha grandes dificuldades de ventilação nas salas. Eu tenho que procurar encontrar mecanismos para aumentar a ventilação, privilegiar as atividades de ensino ao ar livre, buscar mecanismos para evitar que as crianças que vão ter algum nível de contato, é impossível você botar uma proteção, tipo um Pequeno Príncipe sobre aquela flor, né, e evitar que elas não tenham contato. O que a gente quer é que a sala de aula seja reconhecida como parte da casa das pessoas. Então, se ela já convive com a empregada, com a babá, com o amiguinho na rua, com o coleguinha que vai para o shopping, vai para o bar com o pai, ou seja, está vivendo a vida, mas não está vivendo a escola, ela pode conviver na escola com um número de pessoas menor. Então, eu consigo, se eu tenho uma sala de 30 alunos, que eu faça 2 turmas de 15 e elas se revezem. Ou, se eu tenho uma sala numa escola municipal, em algum lugar do Brasil, não sei se é a condição de São Paulo, mas que tenha 50 alunos numa sala, que cada dia da semana comece com 10 alunos. E vai ali escalonando. Você vai ter um contato com o aluno, você vai poder ver quais são as dificuldades que eles estão enfrentando. E em São Paulo, a gente debateu muito aí com o secretário Roscielli, da necessidade de buscar uma recuperação, não do ponto de vista didático-pedagógico, mas muito mais da saúde mental daquelas crianças que não estão conseguindo, mesmo tendo computador, mesmo tendo condições, porque isso não é uma condição só de rico e pobre. As crianças, elas estão sendo afetadas proporcionalmente da mesma forma, porque são crianças. As crianças menores estão mais prejudicadas ainda, porque elas não têm capacidade de utilizar esses equipamentos eletrônicos da mesma maneira que os adultos. Então, escola, ensino é um tema muito complexo que eu nem me atrevo aqui a dizer que eu entendo de alguma coisa. Eu estou aqui tentando traduzir aquilo que outros países enfrentaram, estamos vendo soluções muito exitosas, né? Inclusive em Manaus. Manaus está aberto há 33 dias, eles tiveram 2 casos suspeitos, esses casos foram investigados, teve uma escola que ontem, inclusive, fechou, mas que é o esperado, se tiver um caso, encontrar um caso, fecha, investiga, retorna, não tem que temer, eu vou fechar tudo novamente, não. O ideal seria se a gente conseguisse trabalhar as salas de aula como se fossem coortes, em que eu pudesse fechar apenas a sala de aula, não a escola inteira. Então, quais são as estratégias, Fábio, para finalizar? Ela passa por uma integração da vigilância em saúde com a escola, com o ensino. Quando eu era coordenador de emergências em saúde pública, eu fui um dos responsáveis por implementar a notificação de violência em escolas. Eu fui um dos responsáveis. E a gente criou esse componente, ou seja, as escolas já fazem notificação de agravos. Agora, o que a gente está tendo de oportunidade, eu gosto muito da frase, se não me engano foi o Faisal que falou, de termos não, foi o Bruno que falou, de oportunidade dessa emergência, deixar uma escola melhor do que ela entrou. Ou seja, a gente entrou com problemas estruturais, que não tinha pia, por exemplo, em alguma escola, não dá para esperar passar a epidemia, senão a escola vai voltar a ensinar sem a pia, onde não tiver pia. Por exemplo, estou usando aqui exemplos muito exacerbados, né? Mas pode ser que seja necessário criar uma condição mínima para uma determinada escola, mas não vão ser todas. Temos escolas municipais e estaduais de excelente qualidade. Assim como temos escolas privadas com uma qualidade sofrível, que precisa também rever sua estrutura. Então, é o momento, o que a gente está... Por que eu entrei nesse debate? Esse debate eu estou aprendendo com vocês, estou aprendendo com o Bruno, aprendendo com o Roscielli, aprendendo com a equipe. Eu estou nesse debate porque a gente colocou bares e restaurantes como prioridade maior
do que escola. E eu sou um educador, eu sou professor, e eu quero ver o retorno com segurança. Nós não estamos falando para abrir agora no local que tenha alta incidência de casos. Então, primeiro, eu tenho que ter uma redução sustentável dos casos, de tal modo que dê segurança para tomada, para a implementação desse protocolo. Tendo essas condições epidemiológicas atingidas, eu já posso estar com a escola preparada com este arcabouço de informações, de critérios, para poder colocar em prática. Eu não preciso colocar tudo ao mesmo tempo, eu posso fazer pilotos, exercícios com algumas escolas, combinados. Isso pode ser também uma discussão com a comunidade escolar, envolvendo os professores, envolvendo a sociedade como um todo. Então, temos aqui uma grande oportunidade, como vocês falaram, de incorporar a questão e fazer uma crítica também do ensino à distância. Porque, por mais que a gente tenha feito, ele ainda não é adequado. A gente está vendo aqui muitos professores que não têm habilidade para dar aula à distância. Eles estão dando a aula presencial pelo método virtual. E aí a aula fica enfadonha, fica desgastante. Alguns professores falam assim, como eu não estou lá com o aluno, eu vou dar um monte de exercícios, os alunos estão ficando exaustos. Então, assim, está tendo um problema didático-pedagógico, é a hora da Universidade de Pedagogia discutir esse tema. Eu não tenho visto muito debate sobre isso. Então, eu estou aqui provocando como pai, como educador e como epidemiologista, e com um pouquinho de experiência em gestão pública. Obrigado, Fábio. Obrigado, Dr. Wanderson, pelas suas considerações. Queria voltar aqui numa rodada com os secretários, começando pelo secretário Bruno Caetano. O secretário fala um pouquinho do cronograma. Estando São Paulo na bandeira permitida para liberar a reabertura das escolas, para o acolhimento ali a partir de setembro, conforme consta no Plano São Paulo, qual é a posição da Prefeitura? A Prefeitura vai seguir esse roteiro estabelecido pelo Plano São Paulo, ou seja, já a partir de setembro, iniciando o acolhimento para depois de outubro a retomada das aulas? Fábio, essa é uma pergunta talvez mais difícil de responder, porque a gente ainda tem que aguardar as orientações da saúde municipal, né? A gente sabe que, pela regra adotada no nosso estado, o governo estadual estabelece os critérios gerais, depois compete às prefeituras a estabelecer as suas próprias regras, sempre na hipótese de serem mais restritivas do que a regra estadual. O contrário não é verdadeiro, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, abrir escolas aqui em São Paulo imediatamente, nós não teríamos essa condição, porque o Estado rege a lei maior, a regra maior, e os municípios têm condição de suplementar essa orientação sendo mais conservadores, mas nunca mais liberais, né? Então, no momento, o que a Prefeitura de São Paulo trabalha? Num grande inquérito sorológico com as nossas crianças, talvez esse seja um inquérito pioneiro no país, não tenho informação, depois o Dr. Wanderson pode completar, se ele conhece um levantamento específico com estudantes. Devemos ter essa primeira rodada finalizada na próxima terça-feira. São 6.000 crianças da rede pública municipal que foram testadas nessa primeira rodada, e vamos ter ainda outras 3 rodadas para acompanharmos aí a difusão do vírus dentro do grupo de estudantes da Prefeitura Municipal. E aí eu tenho a impressão, Fábio, para ser mais objetivo, que a partir da próxima terça-feira, com a divulgação desse inquérito sorológico, com os seus primeiros resultados, a Prefeitura pode ter novidades em relação a esse calendário de abertura de escola. Mas eu queria aqui ainda destacar, se eu ainda tiver 2 minutinhos, dois pontos, né? Primeiro, um estudo comparado que a gente fez aqui, depois eu até passei essas informações ao Dr. Wanderson. Claro que isso muda todos os dias, a gente precisa sempre atualizar, mas se a gente retornar, por exemplo, na cidade de São Paulo, e mesmo na rede estadual, lá em outubro, como a gente está como está indicado pelo Plano São Paulo, com as aulas, não com o reforço, né? Nós ficaremos 201 dias na cidade de São Paulo e no estado com escolas fechadas. 201 dias, né? Se for olhar alguns outros países, né? África do Sul ficou com escolas 88 dias fechadas e teve lá depois um período de fechamento. É preciso entender também com os erros, né, Dr. Wanderson,
que os outros países acertaram, que os outros erraram. No caso da África do Sul, foi um fechamento total de escolas, diferente da França, foi um fechamento parcial. A Alemanha ficou 64 dias também. A Argentina planeja retornar às aulas agora, na próxima semana. Teria ficado 152 dias com escolas fechadas. A Austrália nunca fechou. A Bélgica ficou 64 dias. O Canadá, região de Toronto, 108. A China, região de Wuhan, epicentro da pandemia, 114 dias. Colômbia, 139. Coreia do Sul, 42 dias. Pegar as ilhas do Caribe, Curaçao, dar um exemplo só para não ficar enfadonho, 64 dias em Curaçao. A Espanha, 88 dias. Nova York planeja retornar às aulas no dia 1º de setembro. Vão ter ficado 170 dias. França, 55 dias, com o fechamento parcial que eu já mencionei. Holanda, 70 dias. Inglaterra, 46. Israel, 49. Também houve problema em Israel, houve fechamento de escola. A Itália, 181 dias. O Japão, 87. Portugal, 67. México, 156. E Nova Zelândia, que é um exemplo tido como de sucesso em vários aspectos, 34 dias. Ou seja, nós seremos os campeões mundiais de fechamento de escolas, né? Nesse levantamento rápido que a Secretaria Municipal de Educação aqui fez, né? Então, é preciso que a gente leve em consideração essa experiência internacional, não para fazer uma transposição imediata da realidade da França ou da Dinamarca para a realidade do bairro da Brasilândia, na cidade de São Paulo. É preciso ter consciência da limitação desses estudos comparados, mas também é preciso compreender que a gente está sendo, sim, cuidadoso, mas tem uma hora em que o cuidado acaba sendo prejudicial, o excesso de cuidado acaba sendo prejudicial às nossas crianças. E, por fim, eu queria dizer, talvez hoje, além do desafio logístico, orçamentário, pedagógico, que esse a gente já tem falado bastante, talvez a gente tenha um outro desafio tão importante quanto esses três, e talvez, nesse momento, mais negligenciado. Talvez seja o desafio da comunicação. Nós passamos 90, 120 dias, 150 dias dizendo, pessoal, fique em casa. E é correto dizer fique em casa, e foi correto dizer fique em casa. Agora, cabe ao poder público, às autoridades, e eu me incluo nelas, por óbvio, mostrar à sociedade essa escola que a gente já preparou. Para começar a dar confiança para a população de que todas as providências que poderiam ser tomadas foram tomadas, estão sendo tomadas, né? Para que essas famílias possam ter a decisão mais tranquila de voltar ou não. Mas é nossa responsabilidade chamar o debate público, inclusive mostrando as escolas. Eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, perdão da redundância, de que nós nunca fechamos escolas. Nós tivemos 5 escolas aqui na cidade de São Paulo que nunca fecharam. 5 creches na cidade de São Paulo que nunca fecharam. Exemplos como esse precisam ser divulgados pela imprensa e pelo poder público para mostrar que existe um meio seguro de retornar, né? Para que as famílias possam tomar a decisão com mais tranquilidade e segurança. Eu acho que tem um debate público que precisa ser feito a partir de agora para que as famílias também se convençam dessas providências que foram tomadas. Muito obrigado. Secretário, obrigado pela resposta. Ainda na esteira da sua fala, antes de passar para a próxima pergunta, nós deixamos o nosso canal, o nosso chat aberto para perguntas, então quem quiser formulá-las, basta aí clicar no chat e endereçar suas perguntas, dizer para quem é, por favor, e se identificar. Eu queria passar para o secretário Haroldo para falar um pouco da rede estadual, e pegando carona no que disse o secretário Bruno, e também aproveitando que o Dr. Wanderson está aqui, essa pandemia demonstrou, acho que para o mundo todo, que a comunicação é decisiva no processo de enfrentamento da Covid-19, né? As autoridades que foram mais transparentes, que vieram a público para liderar um processo de comunicação para a comunidade, elas realmente mostraram, os resultados estão demonstrando que elas estão sendo mais bem-sucedidas no enfrentamento à pandemia. E eu lembrei do Dr. Wanderson porque aquele período em que no Ministério da Saúde ele endereçava, juntamente com o Dr. Gabardo e o ex-ministro Mandetta, eles realizavam aqueles briefings informativos que o Brasil todo parava para acompanhar em rede nacional.
foi um momento, acho que rico, de aprendizado sobre a infecção e também de entender as providências que cada um tinha que tomar no seu dia a dia para enfrentá-la. E eu mencionei o Bruno porque ele falou do desafio de comunicar que há segurança para o retorno, né? Eu entendo que esse é o principal desafio hoje. Convencimento, o convencimento se dá pela informação, pela demonstração de exemplos, né? de bem-sucedidos. Eu queria ouvir do secretário Haroldo como é que o Estado está preparando esse momento de acolhimento. Porque eu acho que um dos desafios no acolhimento é fazer uma verificação aí de como é que estão as defasagens, né? Quer dizer, tentar estabelecer alguns parâmetros para entender como é que as crianças vão voltar em termos de aprendizado para o ambiente escolar. Se é possível os professores detectarem isso, serão realizados testes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo de acolhimento que antecede ali o retorno presencial. O senhor está com o microfone fechado. Desculpa. Agora sim. Nós estamos com um time grande planejando isso, e eu queria fazer um gancho aí com esse tema que o Bruno trouxe, que é o tema da comunicação, e louvar a participação do Wanderson nesse debate, porque não tem jeito, como a Marlova falou, tem os professores, tem as famílias, né? As famílias são donas das crianças, né? Entre aspas. As famílias são, né, os responsáveis pelas crianças. E nós precisamos convencer as pessoas, né? E eu me recordo que quando lá em junho, né, o debate começou, nós começamos a pensar a retomada das aulas presenciais, havia um dilema assim, as redes públicas, né, Bruno, não vão conseguir criar as condições, né? E hoje eu posso dizer assim, no caso da rede estadual, acho que a rede de São Paulo também, as redes municipais de modo geral, as redes estão com praticamente tudo que tinha que ser comprado, adquirido, máscara, álcool gel, entendeu? Então, assim, isso é possível. A gente precisa passar isso para a comunidade acreditar que é possível. A área privada, inclusive, colocava dúvidas sobre isso, mas eu posso dizer para vocês, é possível e dá-se um jeito de fazer caber no orçamento. Não é uma despesa inviável, né? Ter todos os EPIs, todas as condições materiais para as escolas voltarem com segurança. Agora, nós estamos discutindo, assim, é preciso que nossa ideia na rede, porque o nosso desafio é de uma rede que está no estado inteiro, são 5.100 escolas. Como é que nós vamos fazer? Então, a gente avançou bastante na ideia de ter em cada escola um comitê. Um comitê que seria um trio, um professor, um servidor e um familiar, uma mãe, um pai, talvez em revezamento, só para monitorar, fiscalizar o cumprimento dos protocolos, né? Tirar as atribuições dessas pessoas e dar uma atribuição nova, monitorar até passar o pior dessa crise do retorno, os protocolos. E aí eu toco num ponto que você falou, como é que as crianças vão ser acolhidas? E como é que os professores também? Não são só as crianças que têm problemas emocionais, professores também têm perdas de professores, de familiares de professores, enfim, tem muitas consequências que a gente, no dia a dia, vai tomando ciência. Então, tem materiais, né, de acolhimento emocional para crianças, para os professores, orientações de como trabalhar com as crianças, porque quando nós pensamos nesse um mês aí, de 8 de setembro a 6 de outubro, para a gente dar um passo nessa direção, e acolhendo as crianças e vendo como lidar com essa situação de, por exemplo, né, que as pessoas não acreditam, eu tenho dado várias entrevistas, e as pessoas dizem, mas as crianças não vão cumprir o protocolo, né? As crianças vão cumprir o protocolo, sim, obviamente, se isso for bem trabalhado. Então, tem a parte de acolhimento emocional e tem a parte de acolhimento também no que diz respeito ao processo de aprendizagem mesmo em si. O que está desenhado para a rede estadual
e acredito que na rede municipal também, as crianças vão voltar, elas vão passar por uma avaliação diagnóstica, né? Porque é importante, eu tenho falado isso também, os pais precisam saber que são 4 bimestres e o Brasil evoluiu muito nisso. Então, cada competência que precisa ser desenvolvida em cada ano, em cada bimestre, isso está bem desenhado. Então, é possível avaliar, fazer uma boa avaliação da aprendizagem que a criança conseguiu e do que ela não conseguiu, e dar foco nas competências essenciais, sem achar, né, não dá para ter ilusão de que num ano complicado como esse, nós vamos dar conta de fazer tudo que tinha que fazer esse ano. Mas tem um ano que vem para corrigir. É fazer o máximo possível e, sobretudo, não deixar ninguém para trás. É óbvio que tem um capítulo que deve preocupar a todos, principalmente nas redes estaduais, né, Faisal? As redes municipais, as crianças são menores. Aí é um pouco diferente. Agora, nas redes estaduais, que é mais o 6º ao 9º ano e o médio, é onde a evasão, né, o abandono escolar, a evasão, é um problema sério. Nós podemos perder, quanto mais se amplia o tempo, maior é o risco de perder crianças jovens pelo abandono. Isso pode ser 20%, 30% das crianças. Isso é grave, né? E um abandono pode significar um não retorno depois, no próximo ano, que vira evasão. Então, tudo isso está na agenda e eu acho que tem um ponto final que eu queria falar aqui para vocês, que foi mencionado, que é o seguinte: nós estamos conversando muito com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e trabalhando com um ideal assim: cada escola tem que estar referenciada à sua unidade de saúde, né? De uma forma estruturada. Assim, precisa que na unidade de saúde tenha gente programada para atender a escola. Assim, em tempo real, né? Não pode ser, vamos ver o que vai fazer na hora que tiver uma situação na escola. Porque a escola é um ambiente, né, que um caso pode gerar uma grande confusão. Então, é preciso ter um protocolo bem claro. Alguém mencionou, não me recordo quem, nós estamos pensando que a escola vai ter que ter um espaço, uma sala específica para as pessoas que forem suspeitas de isolamento, né? Porque é um procedimento básico. Então, um comitê para cuidar disso e conectar com a unidade de saúde e supervisionar todos os protocolos, parece que é uma providência essencial. A gente está testando isso com os diretores de escola, com os dirigentes regionais, e eles estão vendo muito valor, porque a situação é uma situação diferente, é uma situação de emergência que a escola vai viver. E a gente precisa ter uma organização também de emergência e esse link estruturado, né, com a saúde. Nós acabamos, está praticamente pronto, criamos um sistema eletrônico dentro do nosso grande sistema que controla a rede, para todo caso suspeito ser registrado, né? Todo caso suspeito em cada escola ser registrado nesse sistema, de forma que a gente possa ter uma visão da rede inteira e, sobretudo, ver se em alguma escola você está tendo 1 caso, 2 casos, 3 casos, aí você tem que ter uma providência, né? Ter essa visão de conjunto. E a ideia final é que o monitoramento que o governo está estruturando dos casos, né, dos contatos das pessoas infectadas fora da escola, que isso possa ser cotejado com o controle da escola, para você ver se é um problema mais de fora ou se é um problema mais de dentro da escola, ou como que eles se combinam para poder ter uma ação corretiva, tempestiva, e aí sim dá tranquilidade às famílias e dá tranquilidade aos professores para que eles possam cumprir sua missão. Você, Fábio. Obrigado, secretário. Estão chegando várias perguntas aqui, eu vou procurar endereçar para a gente manter a roda aí girando. Por favor, a diretora da Unesco, Marlova Noleto, se ela puder responder essa pergunta da Luciana: como trabalhar em parceria com as famílias mais carentes se muitas não conseguem nem acessar as aulas online? Acho que é uma preocupação
geral, essa sobre as disparidades enfim, no consumo dessa informação que é gerada a partir das aulas online. Bom, eu antes de responder a pergunta da Luciana, eu queria fazer 4 comentários que eu julgo extremamente relevantes a partir do que eu ouvi aqui do Dr. Anderson e dos secretários Bruno e Haroldo. Nós sabemos que a experiência dos outros países nos ensina muito numa situação como essa. E além da experiência específica da situação do Covid, eu queria lembrar que a Unesco acompanha há muitos anos situações de emergência, desastres naturais, tsunamis, conflitos armados, onde retomar a educação é um desafio. Se nós falarmos, por exemplo, do tsunami de muitos anos atrás, ou falarmos dos conflitos armados na Síria, ou de problemas em outros países, nós vamos ver que os países desenham estratégias de enfrentamento para recolocar as crianças na escola, assim como estão fazendo nossos estados, nossos municípios, né? Secretário Bruno, secretário Haroldo, secretário Faisal, foram todos muito claros em mostrar a preocupação dos governos estaduais e municipal nestes casos específicos, em endereçar essa crise sem precedentes da educação. E o que nós observamos, ou o surto do ebola, por exemplo, na África, que é uma coisa que a Unesco acompanhou de muito perto com a nossa agência irmã, Organização Mundial da Saúde, o que nós sabemos é que é possível, sim, recolocar as crianças e adolescentes na escola e os jovens na universidade. E que isso se faz, como eu disse aqui, num diálogo permanente com as autoridades sanitárias, com as autoridades de saúde, acompanhando a curva epidemiológica, acompanhando o que de novo existe. E eu queria compartilhar, não sei nem se o Dr. Anderson viu isso, mas eu assisti uma palestra do Dr. Ashish Jha, que é o diretor do Global Health Institute da Harvard, e uma das coisas que ele disse, eu acho que deve virar um mantra para todos nós. Ele disse que nós estamos aprendendo à medida que a doença evolui. Ela era muito nova para a comunidade científica. E, portanto, o que se sabe hoje, o Dr. Anderson nos disse aqui, é que as crianças, sim, se contaminam menos, talvez transmitam menos, mas nós sabemos também que a ventilação ela é fundamental para evitar a propagação do vírus. E olhando para o clima brasileiro, nós somos um país onde é possível, na grande maioria, se beneficiar das aulas ao ar livre, por exemplo. Então, eu queria dizer isso para lembrar que a educação em contextos de emergência, ela é, em primeiro lugar, acolhedora e protetora. E nós temos que resgatar esse papel da educação. Se as crianças, nós identificamos que há transtorno psíquico, que há um risco de estresse pós-traumático, por que não iniciar com soluções de aulas em alguns dias da semana, com distanciamento físico, com protocolos de higiene em locais ao ar livre? Nós sabemos que no meio rural, muitas escolas dão aula embaixo de uma árvore. Então, há essa prática e há essa possibilidade. Eu estou dizendo isso para lembrar que nós vamos precisar, sim, transformar os nossos sistemas educacionais para enfrentar e responder essa pandemia. E isso significa dizer que nós temos que estimular e reforçar nos países, e aqui no caso nos estados e municípios, soluções inovadoras para a aprendizagem e para a continuidade do ensino. Nós precisamos estimular para que surjam essas soluções inovadoras. Precisamos acompanhar que aqueles professores com comorbidades, em grupos de risco, numa faixa etária mais elevada, possam ser mentores e orientar os mais jovens em soluções inovadoras na sala de aula.
Nós não podemos nos conformar e dizer que o ano está perdido. Eu sempre procuro dar uma mensagem de otimismo. O ano não está perdido. Nós vimos o esforço enorme das comunidades escolares para se adaptar em aulas remotas, para trabalhar em sistema online, para fazer o que fosse possível e dar o melhor de si, transformando muitas vezes as suas casas em salas de aula. Os nossos professores se comportaram muito bem nessa pandemia e nós precisamos reconhecer esse esforço, reconhecer o esforço das secretarias de Estado, municipais de educação e realmente discutir que transformações o sistema educacional vai precisar para prover as respostas que nós precisamos numa pandemia onde nós conhecemos ainda pouco sobre a doença. Eu queria também dizer, né, que fortalecer os sistemas educacionais é um desafio comum que nós temos. E a Unesco faz, sim, uma chamada à ação para que a gente pense no financiamento educacional para os anos que vêm pela frente, de que maneira os governos precisam fortalecer a resiliência dos sistemas educacionais, colocando um foco cada vez maior na equidade, na inclusão e no reforço às capacidades que nós temos de fazer gestão de risco, porque nós estamos fazendo uma gestão de risco e, portanto, escolhas podem dar resultados melhores ou piores. E nós temos que aprender com as experiências de outros países e também fazer aquilo que o secretário Haroldo disse muito bem, o Bruno, testar, isolar, acompanhar. Acho que o doutor Anderson também falou, pode testar a criança em casa, se está com febre, depois testar de novo quando chega na escola. A verdade é que nós precisamos de planejamento, e aí, respondendo à pergunta, nós precisamos de coordenação e comunicação. Eu disse isso na minha fala inicial e volto a insistir que estas são as principais recomendações da Unesco. Planejar, comunicar e coordenar para que este esforço dê certo. Quando nós falamos em comunicação, nós nos referimos a um diálogo permanente com a comunidade escolar e com a área da saúde, porque ela nos dará indicação se o momento é ou não é o mais seguro. Vocês vejam que o secretário Bruno, para responder a pergunta do Fábio sobre uma previsão da volta às aulas, ele começou dizendo, precisamos nos comunicar e ouvir a área da saúde. E é exatamente essa a nossa recomendação, secretário Bruno. A Unesco, como Organização das Nações Unidas de Educação, Ciência e Cultura, tem enorme interesse que as nossas crianças, adolescentes e jovens voltem para as escolas e voltem para as universidades. Mas a nossa preocupação primeira é com as vidas. E enquanto a Organização Mundial da Saúde, nossa agência irmã, não nos der referências seguras de que há uma vacina, de que há um remédio e de que há uma fórmula 100% segura de voltar às aulas, isso precisa ser feito com planejamento, diálogo, coordenação e comunicação. Este é o nosso recado. Lembrando que nós temos certeza que vamos encontrar a saída e vamos colocar as crianças, adolescentes e jovens de volta nos sistemas escolares. E vamos prepará-los e reforçá-los para estar à altura do desafio que nos foi dado, encontrando maneiras de reforçar a inclusão e a equidade para que ninguém, absolutamente ninguém, seja deixado para trás. Que, aliás, o secretário Haroldo disse isso, que é o lema das Nações Unidas, não deixar ninguém para trás. Obrigado, Marlova. Eu queria agora ouvir o secretário Faisal. Só tem muitas perguntas chegando, eu vou endereçar uma que mencionou, inclusive, agora uma questão que a Marlova acabou de citar. A pergunta da Annelise Barreto, ela pergunta, estamos num período conjuntural difícil, como explicou o Wanderson,
Ela pergunta se existe algum plano de organizar espaços de diálogo amplo com a comunidade escolar, como sugere a Unesco, a fim de garantir a confiança no retorno, não só pela necessidade econômica. Bom, Fábio, esse é um dos grandes desafios, a questão da comunicação com a comunidade, com os servidores da educação, professores e todos aqueles envolvidos nesse processo. Nós estamos aqui no Estado, nós vamos ter que enfrentar barreiras históricas, e como deve ser em outros estados também, nesse diálogo e passar a certeza que nessas ações conjuntas envolvendo saúde, educação, comunidade, a comunidade escolar, onde envolvem também os pais, ela é fundamental que se interaja de forma que dê a sensação e a garantia, que estamos voltando, com o máximo possível de segurança nesse momento. Mas isso é um desafio diário de comunicação, de provocar o profissional da educação, dizendo para ele que ele tem que sair hoje daquela situação onde todos nós estamos vivendo, como foi dito, fique em casa. Mas esse fique em casa, ele está nos trazendo hoje para a área da educação, é isso que a gente tem que compartilhar, um grande número de abandono de alunos. Eu acho que todos nós iremos viver nos próximos dias ou nos próximos meses a perda de alunos das nossas redes. Sem falar na questão da escola privada, porque ela está perdendo uma grande quantidade de matrículas. Nós nos preocupamos porque isso vai refletir nas nossas redes. A educação infantil reflete diretamente na vida do prefeito, na sua pequena comunidade. O número de matrículas é gigantesco, está sendo cancelado. A inadimplência, o empobrecimento das famílias, assim por diante, por 5 meses, onde todos pararam, houve uma redução de produção que está sendo retomada nesse momento, os pais precisando colocarem seus filhos num lugar seguro, mas com medo também de largar o seu bem maior dentro de uma escola, porque a sensação é que não existe segurança. Então, essas barreiras que têm que serem rompidas agora, como foi dito, bom, cabe a nós, gestores, mostrar que estamos fazendo o máximo possível, colocando profissionais dentro da escola, com EPIs, com todo o cuidado necessário, higienização e assim por diante. Mas o diálogo é fundamental no rompimento dessa barreira que a gente chama de medo, de insegurança, de instabilidade da família. A gente sabe aqui no Rio Grande do Sul que a grande maioria das famílias, principalmente com crianças da pré-escola, do infantil e dos primeiros anos, de 1º a 5º ano, elas não levarão seus filhos para a escola. É um direito que elas têm e vai ser respeitado nessa volta. Mas os prefeitos também vão ter que trabalhar, e aí começa um universo gigantesco. E como foi colocado aqui de exemplos em outros países, boa parte desses países ali, se nós juntarmos eles cabem dentro do Brasil. As nossas realidades são diferentes, elas não significam que sejam piores ou melhores, não é isso. Agora, nós vamos ter que conviver com essas diferenças regionais extremamente fortes, teremos que viver dentro do ano eleitoral também, como foi colocado aqui, com outros interesses que envolvem esse retorno. Então, nós somos num universo que nos traz muitos questionamentos, mas é fundamental dizer que nós precisamos voltar. É fundamental botar o pé para fora, como nós brincamos dentro da Secretaria de Educação, Não é uma testagem. Nós temos que voltar, sim, dizendo que possuímos estrutura para isso, queremos voltar, independente do número de alunos que nós teremos esse retorno. Agora, o que nós não podemos aceitar é a perda de alunos, porque quanto mais o tempo passar, mais se aproxima do final de ano, de uma situação de comodidade da própria família. Bom, já passou o ano, daqui a pouco não se volta, e coisas assim. Não é a perda somente do pedagógico, mas é o vínculo com a escola, é o vínculo com o profissional de educação e assim por diante, que vai refletir dentro das nossas matrículas, do volume de alunos para o ano de 2021
e, quem sabe, nunca mais se recupera essa criança pedagogicamente, porque ela acaba perdendo também o interesse e cai na rotina do dia a dia. Então, são desafios gigantescos, sim, mas há um esforço de todas as secretarias no país, a gente tem acompanhado isso, através do Conselho, dos grupos de relações e assim por diante, de voltar. Então, eu acho que esse é o momento mesmo a gente convivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul com uma curva ainda ascendente, ela não está sendo achatada nesse momento, mas temos que provocar a sociedade para essa discussão, se não for no final de agosto, que seja no final de setembro e assim por diante, mas não podemos mais protelar essa discussão. Secretário, muito obrigado pelas considerações. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso encontro, né? O debate renderia horas de conversa, porque temos aqui um quórum altamente qualificado. Aliás, eu queria fazer um registro aqui, além de toda a rede da Comunitas acompanhando aqui pelo Zoom, nós temos uma audiência qualificada também no YouTube do Jota, que está transmitindo ao vivo esse evento. Eu só observei aqui algumas presenças ilustres aqui no nosso canal, da professora Maria Helena Guimarães de Castro, do professor Hubert Alqueres, presidente do Conselho Estadual de Educação, a ex-secretária Rose Neubauer, enfim, um debate, além das figuras que estão aqui debatendo conosco em tempo real, temos uma audiência qualificada também, além de toda a equipe da Comunitas acompanhando e fazendo perguntas. Eu queria endereçar agora essa rodada de encerramento com uma mensagem final de cada um dos participantes, iniciando pelo Dr. Wanderson. Muito obrigado pela sua presença, foi muito útil a sua participação. Aliás, esse aspecto da comunicação fica cada vez mais evidente que na pandemia é decisivo, e o senhor aí trouxe com uma clareza de diagnóstico muito evidente as informações que dão ali mais previsibilidade para esse retorno às aulas, e eu tenho a impressão que todos que acompanharam ficaram muito satisfeitos com o conteúdo que o senhor trouxe. Gostaria de deixar o espaço para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelas palavras. Eu estudo emergências desde 2001, quando eu vim para Brasília, para o Ministério da Saúde, e tive a oportunidade de estudar esse tema. Meu mestrado e doutorado foi sobre esse tema, emergência e saúde pública. E o que eu aprendi ao longo desse tempo, que nenhuma emergência é igual a outra, e que ela não é igual no começo, no meio e no fim. Ela tem nuances que vão evoluindo com o tempo, né? E a gente sempre tem muitas coisas boas para tirar, muitos legados importantes para tirar desses momentos tão difíceis, né? Nós vivemos uma epidemia, ela tem uma característica diferente de um desastre que acontece, como, por exemplo, no Líbano, né? Aquela coisa muito triste, né? Um acidente daquela natureza, daquela magnitude, mas as pessoas ali sabem que não vai ter outro depois, não imediatamente. Diferente de uma pandemia, que a gente está vendo um volume de casos, volume de óbitos, né? E a gente vai convivendo com isso no dia a dia, e a gente precisa sair um pouco dessa rotina que se tornou a pandemia. Eu creio que os secretários Bruno, o secretário Haroldo, Rocieli, Faisal, estão fazendo todo o possível para que se faça esse movimento com a máxima segurança em saúde. E nós da saúde temos que ter mais integração com a área educacional, porque eu acho que as duas áreas vão sair ganhando muito, muito. Porque, por exemplo, rastreamento de contatos com o ambiente escolar, ele tem capacidade de ser muito mais exitoso do que na população em geral, porque a gente sabe onde moram, sabemos a composição familiar, sabemos um monte de coisa. Então, eu acho que tem aí uma grande oportunidade de sairmos melhores, mas para isso a gente tem que debater. Ninguém é dono da razão, nós não temos certeza. Eu acho que quando a gente olha para os outros países, o que é esse estudo que a gente fez, é no intuito de inspiração. Não é para pegar e fazer uma translação para cá e falar assim, deu certo no outro lugar, vai dar certo aqui. Talvez a gente tenha adaptações que sejam melhores do que a dos outros países, porque as realidades nossas são distintas.
Então, eu creio que aqui é um ambiente muito importante. Esse debate ele ficou muito polarizado, a gente tem que tentar equilibrar um pouco o debate. Eu acho que a Comunitas está fazendo aqui um trabalho importantíssimo. Agradeço, parabenizo aí, em nome de Regina, todos da Comunitas que me convidaram para contribuir com esse esforço, que é muito, muito enriquecedor, e eu estou aprendendo muito. Eu aprendo todo dia, eu estudo todo dia, e ainda não sei nada, estou aprendendo muito. Muito obrigado, parabéns a todos, e tenho certeza que a gente vai sair melhor do que nós entramos. Obrigado, doutor Wanderson. Agora, as considerações finais do secretário municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano. Obrigado, secretário. Eu sei que o diagnóstico não está confirmado ainda, mas já fica aqui o desejo de pronto estabelecimento. Tá no mudo o microfone. Estou aqui, obrigado, Fábio. Estou aqui apertando a tecla do atualizar aqui no meu exame de 3 em 3 minutos para ver se eu já tenho aí a confirmação. Eu fiz ontem, para quem não sabe, eu fiz ontem um teste rápido e acabei testando positivo e não tem nenhum tipo de sintoma, mas a gente fica bastante apreensivo, né, com o resultado final. Estamos aguardando aqui e meu médico ainda já me mandou uma mensagem no meio aqui da nossa conversa, dizendo, não, mesmo se sair negativo, vai ter que fazer outro no sábado para ver se de verdade está negativo. Então, a angústia não vai terminar hoje. Mas agradecer toda a oportunidade de conversar com vocês. Queria dizer que para nós, a nossa visão aqui, é que vale todo o esforço possível para que a gente retorne às aulas presenciais. Não concordo com redes públicas, prefeituras, que já anunciaram, na minha visão, absolutamente de forma precoce, que esse ano não tem aula presencial. A gente vê aqui algumas cidades do ABC, algumas cidades do interior de São Paulo, que já anunciaram que não vai haver aula presencial em 2020. Acho muito precoce fazer esse tipo de anúncio, porque não sou especialista em saúde, o Dr. Wanderson aqui já nos deu uma aula, mas eu imagino que numa pandemia você planeja, para usar a palavra que é a mais correta, dia a dia, semana a semana. Né? Não dá para dizer hoje como é que a cidade, o estado e o país estarão em outubro, novembro ou dezembro. Né? E, de novo, se a gente tiver condição de ter uma semana que seja de aula esse ano, é melhor do que não ter nenhuma. Né? Ter um mês de aula é melhor do que não ter nada. Ter 2 ou 3 meses de aula é sempre melhor do que não ter nada. Né? Claro que com toda a segurança, e aqui o prefeito Bruno Covas já nos disse que voltaremos com a orientação da saúde. Né? E quando a saúde disser, porque há segurança em voltar. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é que também nem tudo é ruim. Né? Nem tudo deve ser jogado fora nesse momento. A gente percebe muitas coisas boas nas aprendizagens das nossas crianças. Vou citar aqui 2 delas. Né? Crianças que estão se virando com as novas tecnologias e estão aí dando um show de como aprender à distância. Né? Coisas que a gente imaginava que não seria possível, mas a gente fica até emocionado de receber todos os dias na Secretaria Municipal de Educação, exemplos de crianças às vezes com equipamento muito precário, fazendo coisas absolutamente sensacionais. Né? Acho que esse é um ganho que a gente vai ter quando essa crise passar. A gente precisa saber transformar esses ganhos momentâneos da pandemia em ganhos permanentes depois que as escolas se reabrirem. Né? Utilizar essas novas estratégias como estratégias complementares ao ensino presencial. Um outro ponto que eu acho muito positivo também, que deve ser preservado depois que a gente tiver o normal ou o novo normal, a participação das famílias na educação dos seus filhos. É inegável que a participação aumentou muito durante a pandemia, por razões óbvias, né? Mas que, quando isso tudo acabar, que as famílias continuem acompanhando os seus filhos, as suas filhas, no processo de aprendizagem. Isso faz muita diferença nos resultados e na aprendizagem. Então, nem tudo é ruim, a gente precisa também saber o que foi bom, né? Claro que a gente não queria estar vivendo esse momento, mas aprender com o que foi bom e preservar esses ganhos de maneira permanente. E, por fim,
fazer um agradecimento muito especial aos professores, aos educadores, né? Às famílias, aos pais e mães e avós que estão trabalhando demais, que estão ajudando demais as crianças nessas aulas à distância. Então, nosso profundo agradecimento a todos que estão se esforçando muito para que a educação continue indo adiante, mesmo nessa situação muito difícil. Então, fica aqui o meu abraço carinhoso a todos e a todas que estão trabalhando muito, talvez ainda mais nesse momento, para garantir os direitos das nossas crianças e as aprendizagens das nossas crianças. Muito obrigado pela oportunidade, Fábio. Obrigado, secretário, pelas considerações. Agora, secretário executivo do Estado da Educação, professor Haroldo Rocha, muito obrigado pela presença. Opa, microfone. Está com o microfone desligado. Mais uma vez, parabenizar a Comunitas pela organização da live, dizer da satisfação de tê-los aqui conosco essa noite, compartilhar essas ideias. E duas observações a título de mensagens finais. No início do mês de junho, quando nós completamos na rede estadual um mês de atividade remota, nós fizemos uma semana de parada, né, para requalificar os professores nas tecnologias e com o objetivo de pautar uma ideia de aumento de engajamento dos alunos, que nós chamamos aí, aproveitando a experiência da Unesco, de busca ativa, né? Então, a rede fez um trabalho extraordinário, que aumentou enormemente o contato dos educadores, das equipes gestoras com as famílias. Porque a busca ativa não foi só através de tentar contato com os alunos, né? Foi tentar contato com os alunos através das famílias. Então, isso é um capital colocado de pé que certamente nos vai ser muito útil daqui para frente. E uma outra experiência foi que nós fizemos, no final do ano passado, uma pesquisa de clima escolar, em que 1.060.000 pessoas responderam. 950.000 estudantes, 67.000, se eu não me engano, se a memória não falha, professores, e 15.000 pessoas das equipes gestoras. Então, logo que a pandemia, a gente retomou as aulas depois daquele primeiro mês de férias, esse material foi liberado para as escolas e a gente incentivou as escolas a fazer um projeto de combate ao cyberbullying, porque a gente estava vendo, até pelas aulas, que havia muita coisa que as crianças mesmo ficavam incomodadas. É um resultado extraordinário, né? As crianças se mobilizaram com os professores, produziram coisas extraordinárias sobre esse tema, né, do cyberbullying. Então, eu cito isso como mobilizações que a rede fez nesse período remoto e que eu reputo que vão ser muito importantes na retomada. E foi muito inteligente, o Bruno participou ativamente, né? O Anderson também nos ajudou nessa definição de 8 de setembro a 6 de outubro como autorização de retorno das escolas voluntário, né? Porque isso supõe que as equipes gestoras das escolas vão ter que dialogar com os pais, né? E vão ter que dialogar com os professores para planejar esse retorno. E não importa quantos alunos vão voltar no primeiro momento, né? Mas vai ser, digamos assim, um aquecimento importante para o trabalho de convencimento e um primeiro passo para a volta depois programada para 7 de outubro. E o último ponto, a última mensagem, vários falaram aqui, mas me parece essencial. Nós estamos diante de uma oportunidade de criar um vínculo, né, de fazer convergir duas políticas públicas que são essenciais, que é a saúde e a educação, né?
as políticas públicas no Brasil, via de regra, são paralelas, né? Então, a pandemia nos obriga agora a criar convergência, porque a área de saúde vai ter que olhar, né? Vai ter que ter um olhar diferente agora para o ambiente escolar. E eu queria dizer para vocês, nós estamos vendo muito entusiasmo da saúde, do pessoal da atenção básica, do pessoal da saúde mental, do pessoal da epidemiologia, de criar essa convergência. Eu acho que isso, certamente, não só vai ser essencial para a gente ter um retorno seguro, mas eu acho que vai ficar com uma boa herança que a pandemia vai deixar, essa conexão, essa convergência das duas grandes políticas públicas, a da saúde e a da educação. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, secretário Haroldo Rocha, pela presença. Agora, dando sequência à nossa rodada de encerramento, queria chamar a diretora e representante da Unesco, Marlova Noleto, para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Bom, eu queria mencionar um aspecto que eu mesma não falei, mas acho que o secretário Faisal falou, tenho a impressão que o secretário Haroldo também mencionou, que é o risco permanente que nós temos de que quanto maior o tempo que as nossas crianças, adolescentes e jovens ficam fora da escola, maior é o risco de que se evadam e não retornem. E por isso é um imperativo e uma responsabilidade coletiva discutir protocolos seguros de retorno às aulas, de retorno às escolas. Nós sabemos que o impacto socioeconômico da pandemia compromete, sim, muito a vida das famílias, sobretudo as já mais vulneráveis, e, portanto, nós precisamos ter um foco e uma atenção especial para que aqueles em risco de evasão possam ser reintegrados e talvez até pensarmos em uma busca ativa. Isso é uma preocupação no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. Eu queria mais uma vez parabenizar a Comunitas por esse debate. Como eu disse, eu estive já em muitos webinários, muitas lives, fiquei muito feliz de ter a presença do Dr. Wanderson aqui. Eu acho que isso enriquece muito. O secretário Haroldo acaba de destacar essa importância da integração entre a educação e a saúde. E, na verdade, eu acho que nós vamos precisar da integração de uma terceira política, que é a política de assistência social, para que também nos ajude com as famílias mais vulneráveis que vão precisar, porque nós sabemos do aumento da violência doméstica, das situações de abuso, negligência. Então, nós realmente vamos precisar de um esforço concentrado e um esforço coletivo. E eu acho que, no início da minha fala, eu destaquei muito essa ideia de que é responsabilidade de todos nós trabalharmos juntos para enfrentar os efeitos da pandemia no mundo educacional. E certamente eu vejo, acompanho o trabalho do CONSED, da Undime, eu vejo os esforços que os secretários estaduais e municipais estão fazendo, e a Unesco realmente fica muito feliz de acompanhar esse grande esforço que está feito, o trabalho de excelência que a Comunitas faz, orientando também todos esses governos, quer estaduais, quer municipais, e eu coloco a Unesco inteiramente à disposição de todos os gestores, a comunidade escolar, a própria Comunitas, querida Regina, para Tiago, para nós continuarmos juntos nesse debate, compartilhando a nossa responsabilidade coletiva. Não é hora de fugirmos dessa luta e do enfrentamento urgente dos desafios que a pandemia trouxe para o mundo educacional. E eu, de novo, para terminar, eu gosto de ser otimista. Eu sempre digo, eu vejo que tem muitos professores, diretores de escola que estão nos ouvindo, nossa querida Maria Helena, isso vai passar.
Dr. Anderson é especialista, sabe que essas epidemias, essas pandemias, elas vão, elas vêm. O mundo já lidou com a gripe espanhola, já lidou com coisas muito difíceis, e isso passa. E nós precisamos ter a coragem, a resiliência e a determinação para enfrentar tudo isso. E em breve, eu tenho certeza, juntos, nós vamos poder dar as respostas necessárias e trazer todas as crianças, adolescentes e jovens de volta para os sistemas educacionais. E realmente, São Paulo é a maior rede escolar da América Latina. Estado e municípios juntos, nós estamos falando aí de milhões de estudantes. Então, realmente, ver o esforço de vocês é maravilhoso. Parabéns para os secretários, Bruno, Haroldo, meu querido amigo Rosselli, secretário faz aula no Rio Grande do Sul, e a Comunitas por propiciar esse debate. Um grande abraço para todos que nos ouvem. Obrigada, Fábio, obrigada, Anderson. Obrigado, Marlova, pelas considerações. Eu ia passar aqui a palavra. Obrigado, Marlova. Obrigado a todos. Obrigado. As considerações do secretário Faisal, mas parece que a conexão dele caiu. Então, eu passo a palavra aqui para a Regina Esteves para o encerramento e agradecendo mais uma vez o convite em nome do Jota. Obrigada, Fábio. Mais uma vez, acho que como eu antecipei no início, acho que foi o melhor webinário que você já fez com a gente, com a Comunitas, porque o tema da educação é realmente muito importante, é caro para a gente. Como vocês sabem, a Comunitas tem apoiado várias pautas, mas a pauta da educação é que realmente mais mexe conosco, porque a gente sabe que foi impacto não só social, econômico, mas de muitas vidas, e a gente tem que pensar no futuro dessas crianças. Agradeço imensamente a todos os secretários aqui, Marlova, os secretários que estão com a gente acompanhando, são muitos secretários que acompanharam as discussões de vocês hoje. Acho que é super importante também vocês saberem que a discussão de hoje tem impacto em outros territórios, e a Comunitas se compromete a sistematizar toda essa discussão, estará disponível na plataforma da Rede Juntos, para que outros possam também continuar esse debate e fazer outros. A Marlova falando, acho que eu tive assim, uma forte lembrança que nós tivemos uma experiência conjunta de retomar a educação em Timor-Leste no momento que era a independência daquele país. E falar em educação era, na verdade, o grande eixo de consolidar a independência e de fortalecer o país e as famílias. Eu acho que em outro momento é um pouco também do que a gente está discutindo aqui hoje, e eu super acredito que, na verdade, quando a gente fala em retomada de tantos os setores, essa retomada só vai se concretizar com a retomada da educação, pelo impacto que ela tem, em especial na formação e no nosso futuro. O Covid ele deixa também, acho que um legado para a gente que não existe protocolo ou pacto individual. A gente só consegue superar essa pandemia com um pacto coletivo. E eu acho que, mais uma vez, a educação vai exercer isso de uma maneira muito especial, porque é um pacto coletivo com a sociedade, com os professores, com a rede, com todos os desafios que a gente tem da rede. Então, por isso que eu acho que o tema que vocês estão trazendo é um tema realmente muito importante. Contem com a Comunitas para todos os momentos que vocês estiverem. E aí eu acho que na pessoa do Wanderson eu dedico realmente um agradecimento muito especial, porque ele está aqui não só como profissional, mas como cidadão, como pai, como professor que ele colocou, mas acho que também com espírito público, que é o que aqui acho que está presente em todos vocês que discutiram hoje nesse webinário. Então, muito obrigado e que realmente a gente tenha uma retomada segura e o quanto antes para os nossos alunos. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigada, Fábio. Boa noite. Mais uma vez. Um abraço a todos.